Aqui comigo está o professor titular de cirurgia lá do curso de odontologia da Universidade do Norte do Paraná, Dr. Marcos Guscuma, aliás, professor doutor, como eu bem coloquei, que vem falar de um tema muito interessante, muito bacana, inclusive que ele aplicou aqui numa cirurgia feita recentemente em Londrina. Boa noite, doutor Guscuma, como vai? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Se trata da tecnologia de impressão 3D na reconstrução facial. Muita gente que está em casa já viu falar em impressão 3D, é uma coisa muito bacana. Mas pouca gente sabia que se usa isso na odontologia, não é, doutor Guscuma? Exatamente. É uma tecnologia nova e que vem sendo aplicada também na medicina, na odontologia. E especialmente na nossa área, que é a área da reconstrução facial, ela tem uma aplicação extremamente importante, como nós vamos mostrar aqui. Normalmente, quem que é indicado para esse tipo de cirurgia? Geralmente, pacientes que sofrem algum tipo de tumor, principalmente em ossos da face, ou que sofrem traumas e mutilações devido a tumores ou mesmo devido a traumas. Ou seja, o rosto fica desfigurado daí, né? O rosto fica desfigurado, fica torto, esteticamente fica ruim, né? Então, essa tecnologia vem para auxiliar o cirurgião nessas cirurgias e para que a cirurgia fique ainda melhor, com resultados melhores do que os convencionais. Esse caso que você vai mostrar para a gente, como é que foi? Conta. Inclusive foi, acho que matéria da Folha de Londrina, não foi? Sim, teve uma repercussão na Folha de Londrina e na cidade, né? Foi um caso de um paciente que sofreu um trauma jogando futebol e esse trauma gerou um crescimento de um tumor na mandíbula. E a mandíbula começou a crescer mais de um lado do que do outro e gerando uma deformidade, ou seja, o rosto começou a ficar assimétrico. E quem olhava o paciente notava, né? Notava e o paciente começava a ficar incomodado com isso, esteticamente e também em relação à sua função, ou seja, a mastigação. Prejudica muito? Prejudica bastante. E até pouco tempo atrás, doutor Guscuma, não tinha saída, inclusive, né? Ia ficar assim. Olha, existiam tratamentos que a gente chama hoje de convencionais, que seria próteses pré-fabricadas. Ou seja, você tinha lá tamanhos determinados, então você teria que escolher o tamanho que mais se adequasse àquele caso. Só que nunca ficava da forma que a gente gostaria. Sempre era um tratamento de um resultado mediano. Certo. E hoje, com essa tecnologia da impressão 3D, você consegue fazer uma prótese exatamente para aquele caso, para aquele paciente e com aquela anatomia. Então explica, quando você viu o caso, você mandou para onde para esse material ser confeccionado? Esse material, hoje, ele é confeccionado apenas nos Estados Unidos. Então a gente tem os modelos, né, a gente consegue através do que a gente chama de biomodelos, que eles são impressos em resina. Então a gente recebe esse biomodelo, na verdade esse aqui é o pré-cirúrgico, então a gente observa aqui a deformidade, torto, né, o queixo bem torto do paciente. E a gente recebendo esse modelo, primeiro nós fazemos a cirurgia no modelo. Certo. E aí, fazendo a cirurgia no modelo, nós sabemos exatamente o espaço que nós vamos ter para fazer a prótese aqui depois. Que é onde está marcado ali. Que é onde está marcado aqui. Então, fazemos a cirurgia do modelo, mandamos esse modelo novamente para os Estados Unidos, eles confeccionam a prótese, que é uma prótese de titânio, e aí entra a tecnologia da impressão 3D, ou seja, lá eles têm uma impressora que imprime em titânio. Nossa. Tridimensionalmente. Imagina, que tecnologia, hein? Fantástica. E aí, eles nos devolvem essa prótese pronta para a gente apenas instalar no paciente. Apenas, né, entre aspas, porque é uma cirurgia complexa. Inclusive com a presença de um cirurgião plástico junto. Também. Precisamos de ajuda de vários profissionais para fazer essa cirurgia. E nesse caso, qual foi o resultado? O caso hoje ele está com um acompanhamento de 8 meses, no final do acompanhamento do paciente, e vamos dizer que um resultado fantástico. O paciente já, se nós olharmos para a face dele antes e depois, é muito visível o resultado que nós temos nesse caso. Ou seja, ele voltou ao normal finalmente. Voltou ao normal. Ainda, é lógico, falta a gente fazer alguns detalhes da finalização do seu tratamento, mas já dá para notar que o resultado foi um sucesso.
Ó, então você que está em casa, cuidado a jogar bola, viu? Porque pode... Ninguém, que nem o doutor Luiz Carlos Mesquita falava, muita gente chega infartado porque vai matar a bola no peito. Tem esse problema da face. Você vai, às vezes você quer até cabecear, ou não se protege, e entorta lá. Ainda bem que a ciência e a odontologia, caminhando juntas aí, né? Tem uma alternativa, né? Já imagina, não é? E, inclusive, criança, doutor Guscuma, pode ser submetida a esse tratamento? Criança é sempre um caso mais difícil, né? Porque ela está em toda aquela fase de crescimento ainda pela frente, então a gente fazer uma prótese dessa numa criança já não é indicado. Não é, nós é uma questão para adultos mesmo. Para adultos, porque nós temos que esperar o crescimento do paciente, porque fazer uma prótese pequena, depois o paciente cresce, a prótese já fica desajustada, ela não vai crescer junto, né? Então, para criança a gente não indica esse tratamento. E, por exemplo, muita gente que tem câncer e consegue ter o tratamento dá resultado, se livra do câncer, mas aí vem esse outro problema, né? Fica totalmente deformado, né? Sim. Aí, possivelmente, hoje, agora, eles vão poder usar esse tipo de tecnologia para ajudar, né? Nós temos uma equipe de cirurgia no Hospital do Câncer aqui de Londrina e nós temos já alguns casos que estão sendo preparados para fazer esse tipo de cirurgia. Aí eles chamam o dentista junto, é isso? Nós, da nossa equipe, é que vamos planejar e executar todo esse caso. Aí nós vamos pedir a ajuda de alguns profissionais que vão ter que participar na hora lá da cirurgia com a gente. Mas somos a nossa equipe que conduz o caso, né? Entendi. Quanto que demora? Você envia lá para os Estados Unidos para eles mandarem o material em 3D, depois a prótese em 3D? Quanto que demora tudo isso? Olha, é um tratamento demorado, não é rápido, né? Tem todo esse trâmite que tem que seguir. E o planejamento, a gente fala que o planejamento do caso é o fundamental. Se você planejou certo, a cirurgia vai ser redonda, né? E esse planejamento, ele demora. Esse caso que nós comentamos aqui, por exemplo, no mínimo 6 meses de planejamento, fora o preparo ortodôntico, ou seja, ele teve que usar aparelho dentário para corrigir posicionamento de dentes para depois fazer a cirurgia. Então vamos dizer que tudo demorou uns 2 anos. Mas, com certeza, o resultado compensa, né? Sim. Especialmente nesse caso aqui, que você vê que agora ele não vai ter mais o problema da mastigação, que ali era evidente, né? E todo o constrangimento de estar com o rosto torto, né? E constantemente na rua, doutor Guscuma, eu tenho visto gente assim, viu? Não sei, possivelmente não é todo mundo do futebol, não, nem do câncer. Deve ter gente que por outras razões também fica assim, né? Sim. Existe assim uma determinação genética também, né? Onde o crescimento da maxila e da mandíbula são diferentes. Então, ou a mandíbula cresce mais, ou a maxila cresce menos, e aí o paciente fica com um rosto um pouco torto, né? O que a gente chama de assimetrias faciais. Isso é possível prevenir de jeito nenhum, ué? Existe como, não digamos assim, que não prevenir totalmente, mas minimizar o problema. E aí você evitar futuramente uma cirurgia. Existem tratamentos para isso, desde que o paciente comece o tratamento na adolescência ou na infância, né? E aí vem a importância do acompanhamento desde criança desses pacientes. Agora... Nada de fugir do dentista. Não, né? Nada de fugir do dentista. Agora, casos de adultos, aí já se tornam cirúrgicos, né? Nem sempre com prótese, às vezes somente uma cirurgia de reposicionamento ósseo é suficiente. Agora, em casos que se perdeu uma grande quantidade de substância, né, de osso, aí a gente necessita das próteses de titânio. E alguém pode perguntar, e o titânio? O que você tem a falar desse material? Ele dá algum tipo de reação? Não dá? Ele se adapta bem? Como é que é? O titânio ele já é comprovadamente inerte ou biocompatível, ou seja, ele não causa nenhum tipo de alergia ou de reação inflamatória, nada disso. Ele é totalmente compatível com o nosso organismo, por isso que ele é um material de seleção. E a resistência dele? Resistência é excelente. Mais resistente ainda que o nosso próprio osso. Opa! Ainda bem que conseguiram achar esse material aí, né? Sim. Ele é usado para muito mais coisa, né? Não é? Outras cirurgias também no corpo? Outras áreas do organismo, até os implantes dentários mesmo, são do mesmo material, de titânio, e eles são colocados dentro do osso e o osso cicatriza em volta desse titânio. Maravilha. E ele fica lá grudado. Brincadeira. Bom, já estamos chegando ao final. Dr. Marcos Guscuma, que
Ainda esse ano vai para a Alemanha, não é isso, doutor Marcos? Vou fazer um fellow, né, que a gente chama, como se fosse uma pós-graduação, onde vou ficar 30 dias acompanhando o serviço de cirurgia de face lá em Freiburg, na Alemanha. E é curioso que lá medicina e odontologia são uma coisa só, né? São. A odontologia é como se fosse uma especialização da medicina, né? Então, o hospital em que a gente trabalha, ele integra todas as áreas. Você vai estar junto lá? Vou estar lá. Já está sabendo alemão, não? Ainda não. Bom, doutor Marcos Guscuma, professor titular de cirurgia da Universidade do Norte do Paraná, professor doutor, é um dos talentos da odontologia que nós temos aqui em Londrina. E o Brasil, aliás, dá um baile, muita potência da odontologia mundial, né, graças a isso, a gente que pesquisa, que busca tecnologia, que tem muitos casos. Obrigado, bom trabalho lá. Obrigado, boa noite. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão.